pessoal dos segundos anos, retomando as nossas atividades da semana de 15/6, portanto, continuando o caderno do aluno, aqui, voltando para a página 126, nós vamos passar para o exercício Activity 5, onde há um texto que eu vou ler para vocês, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um assunto um pouco desconhecido, e com palavras que vocês estão todas em negrito aqui, que vocês vão precisar usar aqui para responder essa atividade aqui. Será uma aula um pouco mais curta, porque como tem o texto e requer um pouco de pesquisa, eu vou deixar para as próximas aulas a continuação. Nós iremos até a página 127, tá bom? Então não é muita coisa, tá? Então vamos acessar aí o Google Classroom, clicar no link da atividade para poder assistir o vídeo. Se não, você clicar e não abrir o online para você, você vai selecionar, copiar e colar no seu navegador Google Chrome, no qual o navegador você usa. Ali naquela parte de pesquisa, você clica, dá o Enter e entra online para você. Se você não conseguir, vai ter também o canal Guiomar Coordenação no YouTube, onde você vai achar lá segundos anos e a data da aula semanal de 15/6 e os exercícios que tem que serem feitos nesta semana. Porque toda semana você tem que fazer os exercícios, não deixar acumular. E outra coisa, a data de entrega será avisada para vocês. Então vocês se preocupem apenas em fazer, tá? Então vamos lá. Read the following text. Leia o texto seguinte and take notes and anote the most important information related to ecological footprint. A gente não conhece esse termo ecological footprint. Footprint seria como se fosse fingerprint é a digital. A footprint seria a digital da ocupação de uma área, tá? A gente vai medir o que essa área oferece para que haja um assentamento ali. Então, você tem que entender o conceito. A tradução é um pouco assim, sabe? É uma tradução não muito fácil. Então, presta atenção. Se você não prestar atenção nesse texto, não vai adiantar nada, tá? O que, does EF, que é Ecological Footprint, o que Ecological Footprint protege, stand for. Ele porque stand é ficar ou permanecer, mas aqui está como proteger. Então, vamos ver uma tradução melhor. O que a ecological footprint, o que? Protege. É para proteger o quê? Vamos lá. Definição. The ecological footprint, tá? Ou EF, of a particular population, é uma medição que é feita em uma população. Is defined as the total area of productive land. É o total, é a medição da área produtiva total de uma terra, pode ser de uma cidade, de um condado, de um bairro, de um estado, and water, e água, ecosystems, e sistema de água, required to produce resources, para produzir recursos that the population consumes and assimilates, que a população consome e assimila os gastos, né? That the production produces. Então, o que é o IF aqui? Falando em português para vocês, é você fazer um estudo de uma área para ver o quanto de produtividade ela pode oferecer em relação à água, em ecossistema, florestas, a tudo que pode ser usado ali para que não haja uma exploração predatória, não haja uma exploração em que as pessoas possam viver ali, em que não haja desperdício e que haja produção que abasteça aquelas pessoas e aquela cidade ou aquele local. Então, uma maneira, esse EF, Ecological Footprint, é como se fosse uma foto do sistema ecológico de um lugar, tá? Vocês entenderam?
Então você tem que, antes de você fazer um assentamento, ou de você, de repente, uma população está consumindo muito, está acabando com, por exemplo, lá na Amazônia, certos locais que estão acabando com essa ecological footprint, ninguém está estudando o que pode ser tirado dali, o que não pode ser tirado, você tem que ter cuidado, tem que ter um estudo. E esse ecological footprint é um estudo dos ecossistemas de água, da produção, né? E também dos gastos, tá? Wherever on Earth, sempre que na Terra, no planeta Terra, a outra Terra, a Terra que nós vivemos, que nós pisamos, e a água may be located. Toda vez que a land é o nosso lar, onde a gente constrói nossas casas. Earth é a Terra, o globo. Tanto faz. Não importa se na Terra ou na Terra que nós temos como a nossa Terra ali que a gente constrói nossas coisas, a terra e a água precisam ser localizadas. A gente tem que saber onde construir vilas, cidades, onde tem recursos para você obter, senão não tem como. Como você vai construir uma cidade no meio do deserto lá nos Estados Unidos, o deserto de Mojave, lá onde não há recursos? Não tem como. Existem bases militares, existem coisas, mas não dá para você construir uma cidade, uma grande cidade, não dá, tá? E aqui, in other words, it measures, então, em outras palavras, esse EF mede how much nature, quanto nós temos de natureza e how much nature we use. E quanto da natureza nós vamos usar. Não adianta a gente morar numa cidade ou num local que tem muita natureza e a gente desmatar tudo. Não, tem que ter área de proteção, área de cultivo, área que você pode desmatar e depois replantar e assim por diante. Important. It helps, essa IF aqui, ajuda a medir a demanda, ou seja, quanto aquela sociedade que está morando ali precisa for the supply of nature, do suprimento de natureza. Quanto de água nós precisamos, quantos rios nós precisamos usar, né? Se a gente tiver que construir uma hidrelétrica, seja o que for, quanto que vai ter que obter dessa natureza sem destruí-la. And to understand the impact on the Earth. E o impacto no planeta todo. Porque você sabe que algo que você faz na Amazônia, ou na África, ou em qualquer lugar que você desmata, você afeta o mundo inteiro, né? Porque mexe com todo o ecossistema. Então vamos lá. The Ecological Footprint. Então, esse estudo, essa maneira de medir, o EF, tracks, ou seja, segue the use of 6 categories. Então eles consideram 6 categorias of productive surface areas. Então na superfície desses locais que eles escolhem para, vamos construir uma vila, uma cidade aqui. O que eles vão estudar nesse ecological footprint? Cropland, que são as áreas para cultivo. Cropland, crop é cortar. As áreas que você pode desmatar para cultivar, para agricultura, tá? A grazing land é a área, a terra que você vai fazer o quê? Para pecuária, para gado. Fishing grounds é quantos rios ou lagos você vai poder usar para pescar. Built up land é a terra que vai usar para construir. Onde construir? Perto dos rios, longe dos rios, onde a área é segura, onde o solo é próprio. Forest area, a área de floresta. And carbon demand on land. E, principalmente nos Estados Unidos, eles têm que medir quanto de carvão essa área vai precisar, porque eles usam muitas usinas de carvão, né? Que são as termoelétricas. Né, diferentes das hidroelétricas, que são com água. Mas o Brasil também tem termoelétricas, que usam a queima de carvão, mas elas são mais caras. Mas os Estados Unidos precisa saber se tem um suprimento de carvão, porque eles têm muito carvão lá, e muitas usinas usam o carvão. Então tem que saber isso também. Então quer dizer que Ecological Footprint, ou EF, é uma maneira de estudar o que a Terra oferece, o que pode ser usado de floresta, de rio, de gás, de pesca, para que aquelas pessoas se estabeleçam naquele lugar sem destruir, tá bom? Voltando aqui agora.
você vai comparar tudo que você escreveu sozinho, porque está sem parceiro, né? Então, examples. It says, é dito, that the ecological footprint of a population is... Então, a ecological footprint of a population is... o estudo ecológico, né? A foto ecológica de uma população tá aqui, tá? A definition de uma ecological footprint tá aqui, é isso que você vai colocar, tá? Pode traduzir, pode pôr em português, mas não tem motivo para não pôr em inglês, porque tá aqui explicando. E eu já expliquei, você pode voltar ao vídeo. The text says that are 6 categories of productive surface areas. Tem 6 coisas que tem que ser analisadas para saber se uma população pode ser locada ou morar ali. 6, tem várias coisas, você vai colocar aqui, tá? E consumption is, ou seja, o consumo tá? E o consumerism is, isso é lá de cima que você vai procurar, ó, aqui, ó. O consumismo, o consumismo desculpe, o consumo normal, que você compra o que precisa, consumption, e consumerism, que é o consumismo, que é exagerado, você vai ler lá em cima, estudar a aula que foi dada antes e preencher aqui. Consumismo é uma coisa, consumismo tá aqui, consumerism é uma coisa e consumo é outra, tá? E aqui, how do you affect the environment? Como você afeta o meio ambiente? Você vai ler todos esses quadrados e vai dizer o quê? Você é vegan? Você é vegetariano? Você come bife regularmente? Você é um comedor de bife pesado? Come muito bife? Férias, vacation. As destinações das suas férias são perto de casa, longe de casa, distante ou longe para você ter que fazer uma viagem de avião. O tipo de comida, você vai dizer aqui. Você faz um X no qual você se enquadra. O tipo de comida que você consome. Fresca, basicamente. Crescida numa horta aí local. Um mix, né, uma mistura de comida fresca com convenience, com enlatados. Mostly convenience. Mais comida de conveniência, aquelas que já compradas prontas. O tipo de leitura. How many jornais? Quantos jornais e revistas você lê? Né? Mais de 20, entre 10 e 20, entre 1 e 10, nenhuma. Móveis. Quantas máquinas e gadgets ou celulares você tem? Mais de 7, entre 5 e 7, entre 3 e 5, menos de 3. Hardly any, não tem quase nenhum. Ou só tem de segunda mão. E sua casa? Que tipo de casa você vive? Uma casa grande, média, uma pequena, um flat, um apartamento? E a família? How many people do you live with? No other person. Mora sozinho. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, mais do que 5. E a publicidade? What kind of advertising do you have more contact with? A publicidade que você consome são através de posters, anúncios impressos, broadcast, tudo que é transmitido por TV e internet, ou electronic media, tá? E em grupos, você vai o quê? Coletar todas as informações e você vai o quê? Não precisa fazer um gráfico, coloca as coisas que você mais se familiarizou aqui, tá? E depois uma apresentação que a gente vai fazer quando nós formos nos encontrarmos novamente, tá bom, pessoal? Página 128 para a próxima semana. Um grande abraço para vocês, uma boa semana de estudos, à disposição para perguntas e boa sorte a todos, se cuidem, segundos anos, e convidem os colegas para ingressarem na classe dos segundos anos de língua inglesa, porque as atividades estão continuando, as notas vão ser baseadas no que vocês fizerem, tá? Então, quem não tiver atividade ou não entregar no prazo, vai ter que depois correr atrás da recuperação. Tá bom, pessoal? Que vai ser na fase presencial. E aí, os seus amigos que fizeram, conseguiram fazer tudo antes, estão livres. E vocês que, salvo por algum problema de não ter internet, de ter algum problema, você vai avisar a coordenação que você não tem como acessar, tudo certo, sem problema, ninguém vai obrigar você a ter internet rápida,
celular disponível, nada disso. Mas você vai informar por que você não fez. Você pode falar com a coordenação, ligar lá e falar: não estou fazendo as atividades por causa disso, disso e disso. E a gente pode tentar ajudar ou entender, ou dar um prazo maior, ou alguma coisa. Porque a gente quer que todo mundo participe. Não é obrigar a todo mundo ter uma internet rápida e ficar aqui toda hora. Para quem tem o privilégio de ter a internet disponível, faça bom proveito. Os demais vão explicar a situação. O que não pode é desaparecer, é sumir. Então vamos lá, tá? Engajamento e responsabilidade. Grande abraço a todos e até a próxima.